Olá. Aí, boa noite, tudo bom, gente? Tudo bom? Tudo bem? Pronto, Tudo funcionou. bem. Tudo certinho. Isso aí. Deixa eu aumentar meu Então, som, só que tá meio baixo. Vou colocar aqui. hoje tá Pronto. aqui. Você me ouve bem também? Tô ouvindo bem. Aqui também tá Isso aí. tranquilo. Boa noite. A Verinha, Beatriz Pedrosa também tá com a gente. O Aí, legal. O pessoal já tá entrando aí. pessoal já tá se acomodando aí virtualmente. Bacana. Legal. Vou arrumar aqui as coisas também. Pronto. Aí, boa noite, Faria Oliveira BR. E aí, que entrou? O Edson. Edson. Bacana. Boa noite, Edson. Boa noite, Luane. Aí. Legal. Terá dar certinho 7 horas, daí a gente começa. Sim. Né? O pessoal tá chegando. Manda um abraço para a PUC. Um abraço para a PUC aí, Vini. Um abraço para a PUC. Um abraço para a PUC aí. Um abraço para a PUC. Para a PUC, para Campos Sales, para a Unib, para a USP. Para todo mundo. Todo mundo. Todo mundo que estudou direito está aí abraçado. Exatamente. Legal. Virtualmente, né? Tem que ser virtual agora, né? Ou então toma um banho de álcool, gel, daí depois dá um abraço. Não pode, mesmo assim, porque é respiratória. Pior que é verdade. Melhor esperar mais um pouco, né, José Eduardo? Melhor. Ou não pode fazer que nem o Trump falou, né? Para tomar água sanitária. Você viram isso daí? Não. Eu ouvi. Achei lamentável. Eu só ouvi vodka. Vodka se para dar certo, isso daí tudo bem. Mas o presidente me falou isso, da Belarus. E era para tomar vodka. Nossa. Álcool 70, né? Bom. Já mata tudo. Mata inclusive a pessoa. Mata que é bom e que é ruim, né? Boa noite, Lucas. Boa noite, Camila. Boa noite, Jean. Aí, boa noite, pessoal entrando. Não. Vai enchendo a sala aí. É isso aí. Quer começando? A gente já vai falando? Quer esperar mais um pouquinho? O que vocês acham? Eu acho que talvez seja bom, porque no Instagram é só 1 hora, né? Só 1 hora. Então vamos lá. Então, primeiro quero agora agradecê-los oficialmente por estarem aqui, aceitarem meu convite de participar aí dessa live. Estava querendo fazer essa live com vocês já faz tempo, já para a gente bater um papo. E todo mundo sabe aqui, até que a gente já acompanhou, quem já viu lives minhas anteriores, sabe que é bastante informal. A gente conversando sobre a matéria, o pessoal vai aproveitando. Aí, aos poucos, quem for vendo, aí vocês forem vendo também, a gente vai tirando algumas dúvidas, o pessoal vai participando aí. Mas para a gente ter uma forma, também uma válvula de escape para entender um pouco do jurídico dentro dessa situação tão traumática que nós estamos vivendo, né? E apresentando oficialmente também a professora Janaína, mestra, aí lançou o livro dela já, a dissertação dela de mestrado, aqui, ó. Vou colocar aqui para todo mundo, recomendadíssimo. Não sei se está aparecendo invertido aí para vocês, mas Jurisprudência como Memória Coletiva, antecedentes da lei do divórcio no Brasil, entre 1962 e 1977. Tá? Recomendadíssimo. Já li o livro inteiro, devorei em alguns dias, porque a leitura é muito boa, vale muito a pena mesmo. Então, quem está aí nos assistindo, recomendadíssimo aí o livro. Tá? Boa noite, Luz. Boa noite, Isaac. Boa noite, obrigada, pessoal. Boa noite, o pessoal que está entrando. O Mônica falou, está invertido. Pelo menos eu falei o nome, que Jurisprudência como Memória Coletiva. Tá? E o professor Eduardo, meu orientador de mestrado e doutorado, né? Sofreu aí comigo, aí tendo que mandando e-mails incessantes, falando, professor, tá bom, capítulo, professor, isso, tal, eu não aguento mais orientando o maldito. Brincadeira, né? E um exemplo para mim aí, desde sempre, desde 2011, 2012, 11, né? 2011. Né? E
recentemente também, olha aqui, lançou também a sua tese de doutorado, aguardada por mim desde 2011, lançou em livro recentemente, ó, já está em casa aí também. Já comprei aqui, já está adquirido, tá? O princípio da boa-fé no direito civil, tá? Pessoal, se querem saber também de direito civil, boa-fé é o livro, é a obra, com A maiúsculo, tá? E só tem um defeito nessa obra aqui que eu digo, né? Que tem uma citação aqui de um tal de José Eduardo que dá uma estragada no livro, né? Que fica feio o negócio, né? Pô, que referência horrorosa. Para melhorar o nível da obra. E também vale destacar que na página, com licença aqui, em que trata esse defeito que o candidato não, né? O candidato já era. Não mais, né, José Eduardo? Uma vez orientando, sempre orientando. Tá aqui, deixa eu só mostrar que a citação consta, aparece assim, José Eduardo Figueiredo de Andrade Martins, em excelente monografia sobre o assunto, apontou que a essência desse instituto jurídico se refere à teoria das consequências evitáveis. Então, veja, realmente prejudicou a qualidade da tese. Você vê, né? O candidato o Zé Eduardo nem chegou a essa parte ainda, só viu a citação, mas não leu o parágrafo. Então... Mas vou ser bem sincero, nem eu mesmo consegui ainda ler o trabalho. Assim, eu já li umas 300 vezes, mas ler no formato de livro a primeira, né? Eu não consegui ainda terminar. Estou na página 377, faltam 100 ainda. Então, e daí vai lendo e ainda vai falando assim, eu não concordo, esse autor, né? Então, nossa, tá bom, já sei isso. Não, o pior que é. Você é bem assim, viu? Vai pensando, poxa, tá faltando, podia ter feito aqui, colocado tal coisa. A obra nunca é concluída, né? A construção também, né? Não tem jeito, né? Sempre vai falar, puxa, podia ter escrito dessa maneira, não ficou tão claro. Mesmo escrevendo, reescrevendo, sempre fica alguma coisa que você fala, puxa, podia ter visto melhor, né? Mas foi um trabalho de quase 20 anos, né? Começou em 2002, na verdade começou em novembro de 2001, quando era o Código de 16, porque no Código anterior nem sequer tinha uma previsão da boa-fé como temos hoje. Só tinha no Código de Defesa do Consumidor. E era uma proposta de sustentar doutrinariamente. Veio o Código Civil, que trouxe a boa-fé, né, no 113, 107, 422, e tantas outras situações específicas, entre elas a mitigação dos danos, que é a dissertação de mestrado do Zé Eduardo, né? Do Zé. Não, tomar cuidado para falar o candidato. Porque eu peguei a tese e eu falei, então, que o candidato, né? A gente está nessa fase de tese. Inclusive, nós fizemos banca, né? O Zé Eduardo estreou como examinador de doutorado. Né? Fez um doutorado e um mestrado. Né? Então, começou em 2002, quando entrei na pós-graduação, fazendo as disciplinas, pesquisando, defendi em 2007, e agora, em 2020, foi publicado o trabalho. Antes tarde do que nunca. Muito legal. Por isso que eu digo para quem está nos assistindo aí, ó, quem não adquiriu nenhum dos dois não sabe direito. Tá? Precisa saber aí, precisa ter adquirido essas obras. Então, indicadíssimos, né? Obras de qualidade. Muito bem. Para uma segunda edição, eu vou colocar aqui o princípio da boa-fé no direito civil. Né? Aí, a segunda edição, 2 pontos. O princípio da boa-fé no direito civil, antes tarde do que nunca. Ou talvez agora, ou nesse momento, se fosse possível alterar a capa, ainda que provisoriamente, o título, né? Seria o princípio da boa-fé no direito civil. Ainda bem que temos como aplicá-lo, né? Porque nesse momento que vivemos farto de situações em que nós precisamos usar a boa-fé. Né? Até hoje saiu aquela notícia de que o negócio da Boeing com a Embraer sim. foi desfeito,
né? Eu não conheço os detalhes da negociação, eu só vi pela imprensa, mas situação típica de aplicação do princípio da boa-fé que corresponde aos capítulos, aqui que foi trabalhado na tese, né, os capítulos 7 e 8, né, sobretudo. Né, trata desse problema, né, das negociações que são interrompidas, ou o contrato que foi considerado desfeito por algum, falando que faltaram informações, etc. É típico o caso de princípio da boa-fé, e faço referência que um problema similar a esse ocorreu cento e poucos anos atrás com a fábrica de tecidos de juta, né, aqui em São Paulo, pareceres do Carvalho de Mendonça, do Rui Barbosa, e deu margem a se colocar no Código Civil o dispositivo na parte do estabelecimento empresarial acerca da não concorrência. Né? E, enfim, esse caso, claro, é muito mais complexo, né? Envolve países, tem muitas informações, muitos segredos comerciais, e por essa razão me parece ser uma situação típica de aplicação do princípio da boa-fé, ou seja, tanto em casos pequenos quanto em negócios dessa magnitude. Hoje em dia, né, nós podemos ver, né, não só nesse, como também em matéria de locações, necessidade de negociação, nos condomínios e também no direito de família, nós temos o princípio da boa-fé. Né? Sim. Em algumas situações nós percebemos que os conflitos, sobre os quais a professora Janaína vai falar, são problemas relacionados ao princípio da boa-fé. Sim. E aproveitando só, então, fazer um gancho, já aproveitar para fazer uma pergunta, se é que eu fiquei imaginando agora, até pelo exemplo dado. Se a gente pensar que tem alguns países que não adotam assim, a boa-fé de maneira explícita, né? Coloca, então, às vezes assim, envolve um pouco na questão de intenções, mas não tem como se fosse o princípio da boa-fé. Por exemplo, eu lembro que quando eu estava lendo lá na dissertação de mestrado, tinha uma decisão de uma corte canadense que estava começando a falar assim, olha, precisamos trazer o princípio da boa-fé para o nosso ordenamento porque a gente está sendo necessário. Será que agora, principalmente em tempo de coronavírus, será que não pode acelerar esse processo de boa-fé, ser um princípio global aí dos países? O que vocês acham? Boa pergunta. E a resposta está aqui. Ao atualizar a tese pela derradeira vez, porque houve várias atualizações antes de chegar à publicação, o Eduardo tem toda a razão, né? Fazendo referência ao Canadá, que é uma decisão de 2014. Só que dessa decisão, por exemplo, do Canadá, já teve um bom desenvolvimento, e a doutrina canadense tem aceitado a aplicação da boa-fé. E também na Inglaterra, que não se admitia, quando eu comecei a pesquisar, conversando com professores ingleses, que eu tive a oportunidade de conhecer, um deles até citei no trabalho, o Sr. Michael Winter, eles tinham horror à boa-fé. E até por casos envolvendo o Brasil, de quebra de contrato, um dos exemplos, né? Que eu vi, que a jurisprudência da Inglaterra, né, do Commonwealth, estava caminhando para aceitar o princípio da boa-fé, né? Falando que, devido à globalização, não dava mais para ter aquela visão do Walford and Miles, né? Que era de ter a boa-fé de uma maneira muito limitada, que ela é incompatível com o comportamento da estrutura de um contrato em que nós temos interesses antagônicos. Então, houve uma luta em relação em que havia maior resistência. E a boa-fé também é interessante, porque elas também, eu coloquei aqui a título de atualização, que ela saiu do direito privado. Quando eu comecei a escrever a boa-fé no direito privado, até o título ficou o princípio da boa-fé no direito civil. Mas se fosse para fazer um trabalho completo, teria que trabalhar com a boa-fé no direito público. Ela tem, a LINDB foi alterada, os diversos dispositivos são concretizações do princípio da boa-fé em termos de dever de coerência por parte da administração pública. Nós temos a boa-fé no processo civil, ela foi reconhecida. Até escrevi um texto que foi publicado numa coletânea em homenagem ao professor Humberto Teodoro Júnior,
o título é boa-fé no Código de Processo Civil. E ela ela tem um reconhecimento, poderia ser mais bem utilizada, né? Mas ainda assim, em comparação com 20 anos atrás, houve avanços quanto ao uso da boa-fé também nesse outro ramo do direito, né? Então, nós temos a confiança legítima, né, que é a concretização do princípio da boa-fé, como também o estímulo à cooperação processual, né? Então, não é só a cooperação em direito material, que é o que a boa-fé tradicionalmente prevê, sobretudo nessas situações, como também nos processos, né, tem que se chegar a um bom termo com a máxima rapidez, né? Não dá para ficar fazendo chicanas, né? Mas isso ainda tem o caminho a percorrer, pelo menos aqui no Brasil. E no aspecto do direito de família, igualmente, né? Ainda mais no direito de família, porque vejam, são relações entre particulares, né? Numa esfera muito, muito privada, em que melhor será, né? Quer dizer, por ser a família a base da sociedade, como está lá determinado no próprio artigo 226 da Constituição Federal, o Estado só deve intervir não havendo nenhuma possibilidade, né, de composição amigável das próprias partes. E, sobretudo agora, nesse aspecto que nós estamos vivenciando de pandemia e tudo mais, eu digo que o direito de família, mais do que nunca, precisa, sim, né, de boa-fé dos integrantes da família e a parte do bom senso e da ética também, né? Exatamente isso. Sim. Mas eu fico até pensando, né? Agora a gente vai ser botado à prova mesmo, né? Essa questão da boa-fé. Porque a gente compreende tecnicamente os alcances, extensões. Agora eu quero ver na prática se as pessoas vão querer mesmo. Penso no direito de família, né? A mãe pode ser a mãe ou o pai aí que esteja, por exemplo, com a criança e precisa da pensão alimentícia. E daí o outro ex-cônjuge aí não está conseguindo fazer o pagamento, porque está com problemas financeiros aí em razão da pandemia, não consegue exercer sua atividade. Compreender essa situação, será que vão conseguir compreender? Opa! Estão me ouvindo ainda aí? Que não sei se caiu. Ixi! Oi, estão me ouvindo? Na verdade picotou, mas eu consegui entender o contexto. Bastante interessante essa sua pergunta, porque de fato, né, os maiores problemas que têm chegado para tentarmos solucionar e que está sendo bastante discutido aí também no meio acadêmico, diz justamente a questão, né, da guarda, da regulamentação de visita, bem como também da convivência familiar, que é um dos pressupostos lá esculpidos no ECA, né, de que, na verdade, a convivência familiar, ela é devida para a criança e para o adolescente, né, não é para os pais necessariamente, né, para os pais isso aí é encarado como um dever, né, e, inclusive, só fazendo aqui uma propaganda, né, tem um artigo meu que eu falo da responsabilidade civil pela não convivência familiar, que está para ser publicado, então logo seja eu vou noticiar para vocês. E também esse objeto de uma palestra na OAB da Lapa, mas que infelizmente por conta do coronavírus ainda não foi possível, né, debatermos sobre esse assunto, mas está em vias dele. E nesse sentido, aí que eu digo que tem que ter o bom senso, porque vamos pensar, por exemplo, naquela mãe que detém a guarda unilateral da criança. Então, assim, se ela já tem a guarda unilateral, ela já é a guardiã da criança e do adolescente. O problema maior está, na verdade, para aquele que é não guardião, ou seja, o pai, né, nesse nosso exemplo aqui, que não tem a possibilidade de nem mesmo visitar a criança. E aí, como é que a gente faz nesse aspecto, né? Eu digo que é uma coisa bastante complicada se a gente tem que deixar para um juiz decidir. Até porque no direito de família, não sei se todos que nos ouvem sabem, mas os processos correm em segredo de justiça, né? Então, pouca notícia aí temos aí do que os juízes têm decidido, e isso tem sido difícil, né? Mas, na prática, em algumas ações que a gente já tem visto, o que o juiz tem determinado é o seguinte: independente de quem seja a guarda, com quem que a criança estava até o dia, né, de efetivamente termos de ficar em isolamento social. Estava com o pai, estava com a mãe? É com ele que vai ficar até o final, porque a gente precisa partir de um outro pressuposto, né?
que é resguardar a vida da criança e do adolescente. Em que pese o fato de ter essa discussão que a criança seria uma vetora e não passível de ser contaminada e tudo mais, mas visando, sim, o melhor interesse da criança, o que se entende é que vai ficar com aquele responsável que a criança já estava. Agora, a reflexão, José Eduardo e demais, que eu queria fazer aqui é o seguinte: a criança, por mais que ela entenda que tem né, eu vi um meme esses dias, a criança falando, tem um bichinho, né, chamado coronavírus, né, bonitinha toda. Você é muito feio, passa logo, tal. A criança, na verdade, ela não entende o que está acontecendo. Né? Ela vê que está o pai e a mãe dentro de casa, ou no caso de ainda estarem juntos, mas ou o pai ou a mãe, mas que o pai não está saindo para trabalhar, que a mãe não está saindo para trabalhar, e é isso que ela entende, é isso que ela está visualizando. Né? Aí eu fico pensando, né? Aquele pai que visita o seu filho, que é muito apegado, visita o seu filho a cada 15 dias ou no final de semana, e de repente ter isso cortado é uma situação bastante difícil para a criança do ponto de vista psicológico, inclusive. Né? Isso é que tem sido um grande problema. E nesse aspecto, o que acontece? Existe um projeto de lei, que é o número 1627 de 2000, que foi agora colocado no Senado Federal no dia 7 de abril, da senadora Soraya Vieira, que diz o seguinte, que nesses casos de guarda, visita e a própria convivência familiar, isso vai ficar a critério do juiz decidir. Né? Eu volto a dizer, veja, olha a situação do juiz para decidir uma relação dessa, né? Lógico que ele, primando pelo melhor interesse da criança, muito provavelmente eles já estão fazendo isso, né? As poucas notícias que temos é isso, olha, vai ficar na mão daquele que está. E isso prejudica a criança, né? Principalmente se eu estiver falando de uma criança que está muito apegada ao seu pai, que espera a visita dele a cada 10 dias, ou vice-versa, que espera a sua mãe. Então, é uma situação bastante complicada. Por isso que precisa ter o bom senso dos pais, né? Por exemplo, tem relatos de médico que falam, olha, como eu estou na linha de frente, eu sei que isso é um problema, e o pai foi lá e entendeu, falou assim, não, durante esse período você vai ficar com a mãe, vai ficar com a mamãe. Agora, o interessante desse projeto é o seguinte, de que o não guardião, ou seja, aquele que não está efetivamente na guarda da criança, que só visita, ele tem direito, né, a visitas virtuais. Acessos, né, por aplicativos do Instagram, também que seja, do Face, enfim. Legal, isso era uma pergunta que eu já ia fazer. Eu já ia falar, perguntar isso para vocês mesmo. Exatamente. E nesse sentido, aquele que é guardião pelo projeto, né, não poderá dificultar o acesso. Legal. Lembrando, Eduardo, né, que dificultar o acesso, né, do pai com o filho, da mãe com o filho, nós temos aí um problema sério da questão da alienação parental. Então, mesmo nesse momento, que tem aumentado demais, inclusive, né, porque daí o alienador, que é aquele que retém o filho, dificulta o outro genitor ter acesso, estar também com a criança, isso, infelizmente, agora, tal qual a violência doméstica, tem aumentado demais. Me aproveito dessa situação na condição de mãe, coloco a culpa na pandemia, no coronavírus e digo, olha, você não pode mais ver a criança. E quem continua sofrendo é a criança, né? Sim. Eu até pensei em cima disso, até aproveitando que essa pergunta que eu ia fazer mesmo, essa questão se poderia contar como válido mesmo. Por exemplo, que nem a gente está fazendo aqui uma live, o pessoal conversando pelo WhatsApp, por vídeo, por exemplo, como se não poderia contar isso como uma forma de visita, digamos assim, entre aspas, né? Como uma forma de contornar o problema. E também eu vi alguns pais aí que resolveram fazer o seguinte: nesse período de pandemia, vamos morar juntos. Vamos ficar aqui junto com a criança para não ter esse problema da visita. Aí que eu fico pensando, se o relacionamento não deu certo antes, como que vai dar certo essa vida em comum agora do nada? E com a criança agora no meio. Né? Justamente, agora sim é que vai dar certo. Né? Vocês estavam esperando essa oportunidade. Porque afinal, positivo, né? É que ainda mais tem que falar tudo de brincadeira, né? No divórcio, quando envolve criança, não pode ser por escritura pública. E o juiz tem o dever de reconciliar as partes.
E também aquele ditado, antes tarde do que nunca. E também tem a cláusula rebus sic ou seja, se a situação mudou, ou seja, houve uma alteração na visão do casal, pode ser uma oportunidade, né, nesse sentido. Né? No último minuto. A Verinha está indignada, ela está pensando, né? Mas é fato, porque para você veja que coisa interessante, né? Às vezes o casal em si não se deu certo, não deram certo, né? Mas continuam, e eu conheço bastante casais que são assim, que continuam se respeitando, enfim, e de um lado e de outro, cada um cede um pouco em prol da criança. Então, veja, pensando nessa situação, pensando na criança, né? Eu vi esse caso também. A mãe chamou o ex-companheiro, o ex-marido, né, para morar em casa e falou assim: olha, durante o tempo de pandemia, você vai morar com a gente. Tranquilo, né? Como se fosse uma coisa normal. Vai que reata, né? De repente se casam de novo, vai saber, né? De repente, o coronavírus veio para abençoar essa família. Tá lá na cozinha, tá lavando a louça, começa a secar a louça, vai pintando um clima. Mas tem um detalhe, né? Se for fazer o casamento, porque se estão divorciados, tem que casar de novo. Quer dizer, pode viver em união estável, mas se for casar de novo, agora você admite o casamento feito também dessa maneira que nós estamos fazendo, um casamento virtual, para não ter que ir ao cartório casar. Exatamente. Tem essa possibilidade. Esse projeto de lei ele trata de questões também do casamento na iminência do período de vida, de correr risco de vida, né? Trata também das questões de testamento, trata da questão do próprio alimento, que eu acho que é um próximo tópico que eu acho que todo mundo gostaria de saber como é que fica, como é que acontecem as coisas, né? E aí, nesse sentido... E aí, nesse sentido, Zé, se você me permitir, eu queria também falar que eu acho que tem bastante gente interessada em saber na questão do alimento. Sim, né? sim. Como é que tem ficado essa questão do alimento propriamente dito? Veja, é uma obrigação alimentar que deve ser cumprida. Inclusive, a gente precisa partir do pressuposto que quando de uma sentença que determina como é que vai ser a forma de pagamento dos alimentos, o dia, o valor, o percentual, muito geralmente, tem também uma previsão. Por que eu falo muito geralmente? Porque eu vi muitos processos também que às vezes não prevêem, né? A questão do desemprego, né? Então, veja também, de um lado, de novo, o juiz tendo que decidir, né? Porque um pai disse que agora ele está em dificuldade para pagar a pensão porque ele ficou desempregado, né? E de repente o juiz analisando o acordo inicial, a sentença, e falou: mas isso aqui já estava determinado no caso de desemprego, então também deveria prestar alimentos numa proporção maior, fixado em base do salário mínimo vigente, mas ainda assim deveria prestar os alimentos. Até porque também a criança, já ouvi esse termo, né? A criança não congela quando o pai voltar a ter emprego para poder pagar a prestação. E aí uma ressalva, quando eu falo pai, não é pai necessariamente, às vezes pode ser a mãe, né? Às vezes quem tem que pagar essa prestação alimentar é a mãe. Até porque, dentro do direito de família, lá no artigo 1695 e seguintes, a gente tem a questão do binômio, necessidade e possibilidade, que aí alguns autores estão chamando agora até de trinômio, juristas, né? De trinômio e tudo mais, que envolve a proporcionalidade, enfim. Nesse aspecto, se a gente for puxar um pouquinho para aqui do lado da teoria de contrato, teoria do direito obrigacional, seria uma cláusula rebus sic stantibus também, né? Porque havendo que a ação naquela coisa que já foi acordada inicialmente poderia ser revista, tanto assim que você tem ação revisional de alimentos, né? Não faz, exatamente, que não faz conjugado. Então, a qualquer tempo eu poderia rever essa questão, né? Como é que tem sido ultimamente? Melhor será que as partes também acordem? Por que não, eventualmente, até fazendo um... Veja, não se assustem, né? O direito de família ele tem sido muito moderno e ele está se transformando a cada dia porque o direito serve para atender a demanda da sociedade, né? Então, por que não, eventualmente, nesse período, podemos pensar aí como uma solução, fazermos um contrato, mas aí eu sugiro que esse contrato seja, assim, apreciado, né, por aquele mesmo juiz, quando determinou a sua sentença da fixação de alimentos, né, modificando alguma coisa, utilizando, por exemplo, o artigo 916 do Código de Processo Civil, que fala da questão do parcelamento da dívida, né, e
Pensando nisso, pessoal, o próprio projeto de lei, lá no seu artigo 6º, também trata dessa questão. E como é que é? Qual é a proposta que está para ser analisada, né? E que, se aprovado, vai ter que ser, de certo modo, cumprido. É de que eu reduziria os alimentos, a prestação alimentar, em 30%, né? Ou seja, um abatimento de 30%, né? Desde que eu estivesse pagando corretamente os alimentos até o dia 20 de março de 2020. E essa diferença dessa redução poderia ser paga posteriormente em 6 parcelas corrigidas, né? Atualização monetária e juros e tudo mais, devendo ser a primeira parcela, né, ser paga a partir de janeiro de 2021. Isso é o projeto que está sendo analisado nesse sentido. Agora, vou dizer, antes de o juiz decidir, de ter projeto de lei, melhor será que as partes se alinhem, né? O pai, geralmente o devedor da prestação alimentar, ele tem de saber que o seu filho precisa, que seu filho, sua filha precisa dos alimentos, né? Então, é lógico que um bom pai, ele vai se esforçar para pagar. Agora, pode acontecer realmente de não conseguir. E nesse aspecto, a mãe também, podendo flexibilizar isso daí, podem chegar a um acordo. Agora, veja, aqui é muito mais a sensatez do que propriamente o que a lei vai mandar, o que a lei vai dizer, que vai ter que ser cumprida. Então, é melhor que quem está envolvido, as partes envolvidas, procurem resolver esse conflito, sem ter que levar isso para o tribunal, né, para a justiça. Seria muito mais interessante e menos sofrível, digamos. Parece que, assim, que a gente está vendo, no fim, até de outras lives que eu fiz com outros professores, eu lembro também um vídeo do professor Eduardo lá sobre locação, e agora você mesmo, Janaína, falando isso, parece que, assim, a regra do direito, parece que nesse período é bom senso, né? Parece que, assim, é você, então, entender o outro lado, que deveria ser a regra, né? Para toda e qualquer relação jurídica desde o começo. A gente sabe que as pessoas parece que não assimilam muito bem essa ideia, mas que agora, principalmente, ficou mais sensível ainda essa necessidade de bom senso, renegociação, conversa, diálogo, acordo, né? Conciliação entre as partes. E daí, entrando de novo a questão, entender o que é boa-fé, né? Parece que tem que entender, então, o papel da boa-fé num sentido... Por exemplo, nessa questão que você falou do contrato, aí para fazer um reajuste aí na pensão alimentícia, ainda que temporariamente, né? Entrar de boa-fé numa negociação dessa para falar, efetivamente, honestamente, olha, consigo pagar tanto, por favor, vamos apertar o cinto um pouquinho aqui. Eu sei que o nosso filho está acostumado com isso ou com aquilo, mas agora a gente não vai conseguir, né? Vamos segurar um pouco, né? E tentar passar isso daí também, que eu acho que é o papel também muito difícil dos pais, para tentar ver se a criança entende também essa diferença na rotina. Porque para ela, até pegando o gancho do que você mesmo disse, para ela é difícil entender os pais lá em casa o dia inteiro, porque parece que é um grande fim de semana, né? Se os pais não trabalham no fim de semana, é um grande fim de semana para ela. Então parece que os pais estão à disposição 24 horas para brincar, para se divertir, para ver desenho, para ajudar na escola, e aí seja o que for. E fazer ela entender, então, que vai mudar essa rotina e que ela precisa entender com calma isso daí, que vai voltar isso no futuro, que tudo volta ao normal depois, eu acho que é um trabalho muito difícil mesmo, né? Para qualquer relação familiar. Até porque, né, fazendo 2 adendos. Primeiro que isso que você relatou, a minha sobrinha fala que é dia de ficar com a família, né? Eles falam, a Lídia e o Dudu, um beijo para eles, inclusive. E o seguinte, que quando vê pai e a mãe junto dentro de casa e durante o dia, então é final de semana, é dia de ficar com a família, né? E até porque, bem observado, se essa prestação não for paga, se não chegarmos a um bom senso, né, as partes não chegarem a um bom senso, ainda assim nós temos a questão da prisão. Né? Veja, a questão da prisão ela não foi excluída. Na verdade, foi engraçado esses dias que eu ouvi uma decisão. Saiu dia 13 de abril. O juiz foi lá e falou assim, decretada a prisão do fulano de tal, né, e cumpra-se. Aí o próprio oficial de justiça, né, como se estivesse peticionando para o juiz, falou assim, mas o que eu faço com relação à questão da pandemia? Né? Aguardo orientações.
Aí o juiz foi lá e escreveu assim, não, em virtude do provimento, a recomendação número 62 do CNJ, no artigo 6º, né, fique suspenso e ele diz assim, olha, deixe para o momento oportuno, porque também a questão da prisão domiciliar também não tem como fiscalizar se será cumprida. Então, no caso, né, nesse caso em específico, o juiz pediu para suspender, para que após a volta do isolamento social, né, no momento que a gente vai começar a poder sair, ele reveja essa situação e aí sim realmente peça para que o oficial vá lá, enfim, cumpra o mandado de prisão. Então, olha só que coisa complicada, né? Interessante ao mesmo tempo, do ponto de vista acadêmico, mas complicada na prática, porque, veja, o pai também está achando que ele não vai pagar pensão, que também não vai dar em nada. E não é isso. Não é isso. Né? Agora eu pensei até num caso apocalíptico aqui, que não, se Deus quisesse forças totais fazer que isso não aconteça. Mas eu pensei o seguinte, a gente postergou aí, nesse caso, a prisão civil lá para frente, né? Então seria a solução. Será que a gente consegue falar de prescrição dessa pretensão punitiva do Estado, de uma forma aí, puxando a ideia, será do penal? Porque eu fiquei pensando assim, porque ela pode durar de 1 a 3 meses, né? Tá no Código de Processo Civil, se eu não me engano. Não sei se é isso, não lembro de cabeça. Na verdade, na prática... Desculpa, pode falar. Não, é que eu pensei assim, se é 1 a 3 meses, vamos dizer que a gente tem que ficar trancado aí, sei lá, até o ano que vem, uma coisa absurda. Aí, né? Que, pelo amor de Deus, não vai acontecer, chega, fica trancado. Mas, e daí, será que prescreve? Poderia falar assim, ó, prescreveu. E esse pai aí, por exemplo, ou a mãe, quem for aí obrigado a pensão de alimentos, ele poderia ficar solto numa situação dessa? O que vocês acham? Uma ideia maluca que vem na minha cabeça. Eu entendo que não, porque, na verdade, a prestação alimentar, ela de um certo modo, ela é imprescritível, né? E veja, se eu estou cobrando um determinado período, porque você falou, e bem colocado pelo professor José Eduardo, né? Na verdade, a gente tem que lembrar que é o seguinte, que nada obsta, né? Eu entrar com ação de cumprimento de sentença de um período não pago, né? E ele cumpriu os 30 dias, a prestação continua sendo devida, ainda que ele vá preso, fique lá os 30 dias, né? Ou, não sendo, eu posso ter vários pedidos e vários períodos, né, de execução de uma sentença por não pagamento pedindo pelo rito da prisão. Né? Agora, nós temos no direito de família, José Eduardo, coisas mais interessantes para serem feitas além da prisão. Né? Esse falado, por exemplo, da penhora de até 50% daquele que não paga, do devedor, daquele que não paga a prestação alimentar. Isso tem sido uma inovação do direito de família. Agora, eu entendo que não prescreve e eu até ousaria dizer o seguinte, que os próprios juízes têm entendido que isso aí também não vai ficar sem punição, porque a gente tem que preservar o melhor interesse da criança e do adolescente. Porque se a moda pegar, ninguém vai querer mais pagar a pensão durante esse período e achar que não vai dar nada lá na frente. Então, até por esse despacho, essa decisão do juiz, né, de um caso de que ele falou, olha, vamos aguardar, vamos suspender e quando voltar a gente cumpra-se. Então, eu penso que isso vai ser o caminho de boa parte deles para fazer executar, mesmo que já tenha passado um ano, sei lá. Até tem no próprio livro do Eduardo, aí também no comecinho aí, que eu também trabalhei um pouco da minha tese, questão de incentivo, que a gente fala de incentivo econômico na análise econômica do direito, né? Porque senão vira um incentivo negativo para né? Você cobra, não vai ter consequência nenhuma mesmo, então não vou deixar de pagar simplesmente a pensão, né? Que seria bem problemático. Bom, a análise econômica do direito ia surtar com uma regra dessa, né? Exato. E daí, assim, eu fico pensando também na questão das relações de poder familiar aí envolvido, né? Que a gente tem para as decisões por cima da criança, tudo mais, que a gente sabe bem que mudou do Código Civil de 16 para o de 2002, saindo daquela ideia de pátrio poder para o poder familiar. Então, aqui vamos pegar só a família clássica, pai e mãe, que a gente sabe que pode ser pai e pai, mãe e mãe também, mas vamos pegar a clássica de todos. Então, o pai e a mãe mandando, aí comandando, melhor dizendo, os rumos da família. E eu pensando agora numa situação também dessa, de pandemia,
como tomar essas decisões, às vezes à distância, e como às vezes fiscalizar o cumprimento dessas decisões de um pai sobre o outro. Então, eu falo assim, olha, aquele exemplo bem bobo, né? E aí, tá fazendo ele comer verdura, legume? Tá, tô sim. E daí tá pedindo lá no iFood o Big Mac todo dia, né? E como fazer então para aí talvez fazer essa fiscalização, fazer valer esse poder familiar numa situação dessa, porque já é ruim a gente pensar de ter que envolver o juiz, né? Envolver um magistrado para uma decisão que deveria ser privada, né? Particular. Né? O que vocês pensam sobre isso também? Quer falar, né? Então, vou falar. Olha, o que eu penso é o seguinte, né? A gente tem que ter em mente que a perda do poder familiar, a extinção do poder familiar, isso vai ser a última consequência, né? Ou seja, não havendo jeito, é que, infelizmente, né, um dos pais, um dos genitores aí, poderão chegar a perder esse poder. Agora, a suspensão do poder familiar, que seria naquela situação em que, perdurando, por exemplo, um pai que é alcoólatra e que ele vai se tratar. Durante esse período, ele fica suspenso do seu poder familiar. Se restabelecer a sua saúde, né, ele volta com o poder. Então, veja, até pelo melhor interesse da criança, né, por ser uma pessoa em desenvolvimento, como trata lá o próprio ECA, lá nos seus primeiros artigos, né, e que por isso goza de uma proteção especial, eu entendo que durante esse período de pandemia, igualmente os juízes agirão, vão verificar se o caso concreto, mas assim, eles vão sempre procurar não aplicar dessas medidas, quer seja suspensão ou quer seja mesmo a extinção, tá? E assim, a cada coisa que aparece que a gente fala, meu Deus, né? Você está esquecendo que, na verdade, aqui o direito envolvido está dizendo respeito ao teu filho, né? E aí, por isso, os tribunais têm criado aquelas oficinas de pais e filhos, tal, para verificar que um pai, às vezes, uma mãe está alienando o filho e nem sabe que o nome disso é alienação, nem sabe que uma lei existe, que inclusive tem um projeto de lei para acabar com ela, né? Não sei se vocês sabem, que é um absurdo, porque, veja, tudo bem, a lei tem algumas falhas, ela ainda precisa ser melhorada, ainda que pese o fato lá de, na lei, dizer como uma medida exemplificativa quais são os atos de alienação e não ser uma coisa taxativa, né? Ainda comporta bastante aí alterações. Mas daí extinguir essa lei também é colocar de novo o menor em total desproteção, né? Ficar totalmente desassistido. E nesse momento, se chegar para o juiz agora, né, alguma ação de suspensão ou destituição do poder familiar, eu tenho para mim que os juízes vão relativizar isso daí. Porque esse momento é um momento de anormalidade, né? Todos nós estamos vivendo por uma situação angustiante, triste. Um dia a gente está bem, outro dia a gente já não está tanto. Tem dia que a gente quer sair, tem dia que a gente quer ficar em casa. Enfim, nem sempre a gente consegue render do jeito que a gente poderia, se a gente também estivesse se locomovendo, saindo, né? Isso aí faz parte da nossa fisiologia, né? Andar, se tocar, ver a natureza. Então, eu acho que até nisso os juízes vão sopesar. Exceto se for extrema consequência, ou seja, não tem jeito, a situação foi muito grave, aí eu acho que ele considera, né, se isso aconteceu neste período. Mas, no contrário, as coisas serão relativizadas. Legal. Acho que isso é violência doméstica, criança que vai ter uma consequência. De resto, não vai ter nada. Que é muito grave, né? Fiquei pensando aqui o seguinte, criança já está com o pai em isolamento social, dentro de casa, não pode fazer nada. Aí tem que comer brócolis, tem que comer tudo isso. Mas veja bem, ele está comendo, sim, está comendo porcariada, tem a vida inteira ainda para viver, não tem um iFood agora na infância que vai prejudicar a saúde dela, né? Então, isso assim, né? Acho que tem que... Porque quando eu comecei no direito, imaginava que as regras eram todas impostas com todo rigor. Aí, eu, participando das audiências de direito de família, eu vi que existe muita flexibilização. Se o julgamento do direito de família, 60%, vamos colocar assim, ou até 70%, vamos colocar aqui, cada 3, 2, são por equidade, não são por aplicação do direito. Vai ser... tem a sensibilidade e toma decisão, algumas delas até contrárias à lei. Não que o juiz não queira intencionalmente não aplicar a lei,
mas é porque não funciona. Então tem que... se em situações normais já tem isso, imagina agora, com pandemia, o outro vai ficar importunando. Então eu fiquei pensando, por que está importunando o outro? Quer saber, quer fiscalizar o tempo todo o que está sendo feito. Né? Tem que também dar esse espaço de liberdade para as pessoas. Até fazendo referência ao que acordo da ministra Muniz sobre responsabilidade civil por abandono afetivo ou pela não convivência familiar, ele não foi por unanimidade. O ministro Massami Ueda apontou muito bem que as pessoas são falhas, os pais podem não ter bons pais, não porque eles não quiseram, mas porque era a limitação deles enquanto seres humanos, então, devido a uma limitação, vai ter que pagar uma indenização. Por isso que o entendimento que se fixou ali, naquele acordo, o entendimento intermediário foi de que se tinha que, se admitiria essa responsabilidade, opa... Virou do nada a minha câmera, sei lá por quê. Mas tá bonito, né? Tá bonito, tá bonito. É bonito. Você termina a live com essa imagem, né? Pra eu ver com calma. Melhor que ficar vendo minha cara aqui, esse nariz enorme. Eu tava relembrando o acordo, né? Vendo as partes dele para poder falar, né? E de repente eu não estava prestando tanta atenção na virada, só de repente tomei um susto assim, então não vi direito a imagem. Mas, terminando a referência ao acordo, ele falou, tudo bem, se admite a responsabilidade pela não convivência familiar, mas tem que se analisar o caso concreto e só em situações excepcionais. Não, no contrário, todo filho poderia entrar com uma ação contra o seu pai, porque nenhum pai foi perfeito. Por mais que tenha se esforçado, pode dar errado, assim como também pode ter feito coisas erradas e o filho nem percebeu. E tem pessoas também que vão, a despeito de todos os problemas de relacionamento com seus pais, vão chegar à vida adulta e vão conseguir tiveram seu livre desenvolvimento enquanto pessoa, apesar desses fatos. Né? Então, são ações bem delicadas e que, no fundo, envolvem também o princípio da boa-fé. Né? Claro que a essência não é a boa-fé, né? Mas tem a ver assim, a boa-fé enquanto uma medida de equidade, uma manifestação da equidade. Né? Não é um ato legal, é um caso equitativo. Né? Tanto que a definição de Celso, que está no Digesto, lá no Digesto 1111, né? Que direito é a arte do bom e do equitativo. É uma arte, não é uma ciência, ou seja, você não tem como saber previamente, você tem que ver no caso concreto, você vai construir aquela decisão, e nesse sentido vai se levar critérios do bom, né, vamos imaginar como justo, e também como o equitativo, que é moldar a regra, a situação ao caso concreto. É uma régua flexível, o Aristóteles falava que era uma régua de chumbo, ela conseguia adequar a pedra quando se fazia uma medida. Na época não tinha fita métrica, né? Mas usava esse material. E esse é o caso, em que não dá para levar, digamos, a ferro e fogo. Você tem que usar o chumbo, né? Que é flexível para resolver esses problemas. Aí, só fazendo uma referência ao caso da prisão, né? Eu imagino que assim, não teria um caso de prescrição, porque não está correndo a prescrição da dívida se for menor. Né? Mas pode converter, no caso, as pensões não pagas num outro rito, né? Dependendo de acordo com qual foi o momento que a dívida não foi paga, mas as subsequentes continuam sob aquele rito da prisão. Né? E respondendo a pergunta que foi feita, que já foi mencionada pela professora Janaína, nós temos que a prisão vai ser decretada posteriormente, ou ainda que já tenha sido decretada, ela vai ser cumprida posteriormente para estimular o pagamento. Foi a Cláudia Reis que fez essa pergunta. Legal. Teve até uma pergunta aqui em cima. Acho que foi isso mesmo. Essa pergunta mesmo dela. Isso, legal. Aqui tem uma outra aqui da It's Shirley's World, aqui falando como estão sendo abordados os casos de responsabilidade civil por abandono afetivo entre cônjuges, geralmente dano moral, pós-divórcio, etc.
A gente acabou falando mais ou menos sobre isso um pouquinho antes, né? Mas vocês têm alguma ideia aí de prática? Uma coisa mais, vocês sabem? Porque eu também não estou sabendo muito como está atualmente os tribunais tratando sobre isso, né? Principalmente nesse caso de pandemia. Hoje eu não conheço acordos. Aí tem a pergunta depois, dano moral pós-divórcio, né? Aí a gente precisaria entender melhor o que é essa questão do dano moral, né? Até porque também tem uma grande discussão se eu trato de dano moral, de indenização por consequência, pelo abandono na questão da separação judicial, né? E aí, então, por isso eu pleiteio uma separação judicial e não um divórcio. Pelo divórcio, eu simplesmente não preciso atribuir culpa para ninguém, né? E qual que é a ideia de eu querer atribuir culpa para alguém? É porque quando eu consigo atribuir culpa para ele ou para ela, que foram os causadores da separação propriamente dita, eu poderia desconstituir os alimentos sociais, que é aqueles ditos para manter o nível, porque o de subsistência, esses serão devidos sempre, né? Então, eu entendo que no caso da pandemia, essa questão do abandono afetivo entre cônjuges ou até entre os próprios filhos mesmo, e depois a possibilidade de um gerar um dano moral, isso no período de pandemia será relativizado, exceto se, né, aquele cônjuge que foi abandonado, ele era portador de alguma necessidade que precisasse do apoio do seu esposo ou da sua esposa, né, e aí ele ficou léu à mercê, aí sim vai ser considerado com mais, como se fosse mais agravante, digamos assim, né, porque além do que, agora nesse momento todos nós precisamos de um cuidado especial. Igualmente, não só entre os cônjuges, mas entre os filhos também. Agora, do contrário, ele também vai relativizar do mesmo jeito. Porque eu acho que a gente vai começar a ter muitas demandas de pessoas assim que estão feridas, estão com seus psicológicos abalados e acham que têm direito de alguma coisa e alguns realmente vão chegar na mão do juiz, mas eu acho que vai ser relativizado. E eu acho também que uma situação também complicada você falar de dano moral nessas relações, porque tem que ser uma coisa, a meu ver, pelo menos bastante grave, porque se não for uma situação muito grave, você volta para aquela discussão de quem teve culpa no fim do relacionamento. Mas então ele fez isso contra mim, mas ela fez isso. Foi aquela discussão que a gente volta até o início do casamento. Mas antes de casar mesmo, você já fazia isso. Então não acaba nunca a discussão da culpa, né? Então acho que é muito problemático você falar de dano moral quando envolve assim, divórcio, envolve separação e tudo mais. A gente volta para uma discussão, às vezes até infinita, né? Dano moral de família tem que ser com grãos salidos. Na verdade, uma coisa bastante moderna, tá? É o professor Rolfo Madaleno que fala bastante dessa questão da discussão, né, de aplicação de multa no direito de família ou de uma responsabilização no direito de família. Eu entendo que sim, é bastante válido isso que a Shirley levantou aí, né, da questão do abandono afetivo, não convivência familiar. Isso eu acho que é uma tendência daqui para frente, né? E tem alguns pequenos casos que a gente já observa isso acontecendo. Mas é lógico, a gente tem que sempre partir do pressuposto que entre as pessoas, entre a família, enfim, alguns danos são causados mesmo, mas nem sempre serão passíveis de uma indenização. Tem que ter isso. E também quero fazer referência a um livro que agora é aluno da Faculdade de Direito, no doutorado, né, que é o Dr. Cícero Dantas Bisneto, ele é lá da Bahia. E ele fez a sua dissertação de mestrado sobre formas não monetárias de reparação do dano moral. Então, legal. Muito em termos monetários, mas existem outros tipos de reparação. Né? Talvez, porque essa é a grande dificuldade desde o início do dano moral, que era trabalhar com dinheiro. Né? Ou seja, quando falecia uma criança ou outro caso relacionado, hoje nós entendemos como dano moral, não cabia, era desconfortável pensar em termos de indenização ser paga em dinheiro. Né? Então, mas aí depois se aceitou e hoje já se busca aperfeiçoamentos dessa ideia. Eu acho que dá para ajudar muito nessa ideia aí é o desenvolvimento da doutrina em cima de ações coletivas, né?
E cada vez mais eles estão tentando escapar daquela ideia de levar o dinheiro para o fundo, porque o fundo vai saber depois aonde é aplicado o dinheiro do fundo, lá, né, dos fundos de direito difuso e coletivo, e tentar questões mais práticas, né, de reparação. Então, eu acho que também é uma doutrina que ajuda bastante. Aí, legal, não sabia desse livro, eu vou atrás. Para saber como é que é o nome certinho? O autor é Cícero Dantas Bisneto. Cícero Dantas Bisneto, 2 vezes neto. Ele é juiz do Tribunal de Justiça da Bahia. Legal, legal, vou atrás. Cícero Dantas Bisneto. Fica aí anotado para o pessoal aí também ficar sabendo. Ó, agora como acho que já está chegando o nosso fim do tempo aqui, uma última perguntinha que eu queria fazer, uma questão que eu fiquei pensando também, que envolve a direito de família. Questão da adoção. Principalmente os casais aí que estão no meio do procedimento de adoção e que precisava da questão do convívio, precisava aí ser avaliado pela equipe multidisciplinar, né, psicossocial, tudo mais. Como que agora vai ficar essa questão de você definir se vai ter a adoção, ou então até mesmo a gente pode falar de tutela, de guarda, que também envolve esses problemas, né? Porque a gente pensa, às vezes a criança está separada, está lá, às vezes no lar para ser adotada, ou então a criança estava na convivência, que eu acho que até fica um pouco mais simples de resolver quando já está na convivência, né? O que vocês achou? Para mim, aí dependendo do tempo que durar essa quarentena, pode dificultar muitas coisas aí, né? E aí? Quer falar? Não, o que eu ia dizer é o seguinte, já vi notícias a respeito, né? Esse processo de adoção em que a criança já estava com os pais substitutos, né? Que são os pais da família da adoção. E o juiz brilhantemente decidiu, olha, já que está, fique por aí. Fique por aí, vá passando o tempo. Porque para adoção, o que o juiz, lógico, além do processo de habilitação e tudo mais, o que ele leva bastante em consideração, né? Como é que está aquela criança e aquele adolescente dentro da família, daquela família, né? Está se adaptando? Está se sentindo bem? Já houve o vínculo, a criação de um vínculo familiar? E aí, numa quarentena, né? Eu estou sendo mais otimista, viu, José? Eu acho que isso aí, se Deus quiser, vai dar uma melhorada daqui a um tempo e a gente vai poder, pelo menos, semicircular por aí, né? Não vamos poder circular com total liberdade, mas acho que, e nesse sentido, lógico que no período de quarentena não deu para criar vínculos familiares absolutos. Agora, e aquele pessoal que está em processo de habilitação e está passando pela fase dos estudos psicossociais, né, e de assistente também, eu acho que isso está um pouco interrompido. Tá? Mesmo tratando-se de uma questão prioritária, né, em que, teoricamente, a gente... Porque o que envolve... Quais são as 2 causas que estão passando na frente, né, mesmo em tempos de pandemia? Seria a questão dos presos e das crianças, dos maus tratos com as crianças, né? E assim, ninguém fica tendo aquela possibilidade de prever que uma criança que está numa casa de acolhimento, que era o antigo orfanato, está sofrendo maus tratos, né? Então, se ela está lá, teoricamente, ela está bem cuidada. Então, mais do que ficar passando, levando a criança para processo de estudo psicossocial, ou recebendo a visita de assistentes em casa e tudo mais, eu acho que isso aí está meio brecado. Eu acho que não está acontecendo no momento. Lógico que tem casos que estão mais avançados e que estão fluindo, né? Mas, assim, de modo geral, estão estagnados. Legal. Bom, eu acho que aqui não sei se está aparecendo para vocês na tela, para mim está aparecendo um aviso que a gente tem 1 minuto restante aqui da live, tá? Então, infelizmente, vamos ter que encerrar aqui a nossa conversa, tá? Então, eu agradeço muito aí quem está presente, quem nos assistiu, agradeço muito e muito aí, professor Janaína, professor Eduardo, espero que a gente repita muitas e muitas vezes aí, inclusive pessoalmente, quando tudo isso acabar, né? Quando acabar a cidade. Muito obrigado mesmo aí por ter aceitado o convite, de participar desse bate-papo e vamos marcar outras, ok? Sim, eu também agradeço demais, foi muito prazeroso estar com você e com os demais aí nesse momento, né? Falando de um tema tão importante que é a boa-fé, e boa-fé não só em todas as relações, mas propriamente dito no direito de família. O tempo vai Tchau, gente. Obrigado. Vou ter que dar um tchauzinho. Até mais, gente. Tchau, tchau. Obrigada, Eduardo. Tchau, tchau.